todo mundo que está vindo para cá, PB2NW, eles têm essa preocupação, né, de como conseguir o primeiro emprego aqui, como entrar na área de atuação deles, como retornar a carreira, né, recomeçar a carreira num outro país, e sem dúvida essas dicas vão ajudar muito eles. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que assim, você comentou que você pensava em vir para Tampa, né? Sim. E acabou que você não veio para Tampa, certo? Onde você está Não. morando agora? A gente tá morando em Jacksonville. Jacksonville fica assim para norte de Orlando, né? Quantas horas de Orlando? Dá umas 2 horas, 2 horas e 20, dependendo da região de Orlando, mas dá mais ou menos isso. A gente já tá bem chegando aqui já na Geórgia, já, estamos bem pertinho. Conta pra gente, então, assim, o que que aconteceu, né, nesse meio do Uhum. caminho? Por que que você estava planejando vir para Tampa? O que que te atraía para Tampa? E aí Sim. depois você chegou, acabou indo para Jacksonville. O que que aconteceu? Primeiro que, assim, eu conheci uma pessoa que tinha filhos com deficiência também, aí na região de Tampa, e ela já tinha me falado, né, das escolas, das terapias, e aí eu comecei a pesquisar sobre Tampa, virei uma viciada em Tampa e me apaixonei por Tampa, pelas praias, pela localização, pelo clima, pelas empresas, porque é uma região que está crescendo muito, então eu pensava, do ponto de vista profissional, vão ter muitas oportunidades, né, para mim, para o meu esposo, e eu falei, bom, Tampa é o nosso lugar, vai ser o nosso destino, né, tem tudo que a gente quer, tem praia, tem emprego, tem tudo, então a gente vai pra Tampa. E aí o que aconteceu foi que quando eu passei pela entrevista no Rio e comentei com a minha liderança da empresa no Brasil e com a minha liderança daqui dos Estados Unidos, que eu tava vindo, eles já sabiam da minha história, eles já sabiam da Sofia e desse desejo de vir pra cá. Essa diretora, ela falou pra mim, Marina, vai abrir uma posição na sua área, em Jacksonville, só que você precisa estar em Jacksonville pra você se aplicar. Não tem como você estar em outro lugar. E eu falei, opa, a oportunidade perfeita, né? É na minha área, né? Já conhecem meu trabalho, vamos para Jacksonville. E viemos para Jacksonville. E de fato, abriram a posição um mês depois que a gente estava aqui em Jacksonville. Essa vaga foi publicada. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a me aplicar. Meia-noite eu estava me aplicando no site da empresa. E aí passou um mês e a vaga nada de atualizar, nenhuma informação. E aí eu mandei uma mensagem para ela falando, tudo bem, né? E aí o que aconteceu? Ela falou, Marina, olha, eu tô saindo da área, tô indo para uma outra área. E essa posição ela foi congelada. A gente, Puts. por enquanto, pode ser que ela abra novamente daqui a um tempo. Eu não tenho como te afirmar, muitas mudanças acontecendo, mas a posição foi congelada. E aí eu falei, Não, ok, agora eu já tô aqui, já tô com o contrato de aluguel, vou ficar aqui em Jacksonville mesmo, né? entendi. E aí começou, né? Então, assim, até esse momento eu já tinha feito 2 entrevistas ainda do Brasil para Tampa, eu já tinha feito 2 entrevistas por telefone, e quando cheguei aqui eu falei, não vou fazer entrevista, eu vou esperar, porque, primeiro, ela não me prometeu nada, não tinha nada certo, mas eu tinha grandes expectativas que desse certo, que por ser na minha área, por já conhecer o meu trabalho, que alguma coisa ia acontecer. Então, esse primeiro mês eu não fiquei preocupada em me aplicar para vagas e nada. Quando ela me deu essa notícia, eu falei, opa, agora, cadê o computador, cadê o celular que eu preciso ligar para todas as vagas disponíveis no mercado aqui em Jacksonville? E aí foi quando realmente eu comecei a me aplicar de forma mais ativa, né, para as vagas. Isso no comecinho de setembro você começou a aplicar, então? Isso, Entendi. exato. Eu comecei a me aplicar para tudo que você puder imaginar. Todas as vagas É, possíveis e imagináveis eu me você apliquei. comentou assim, uma coisa interessante que você comentou é que você fez algumas entrevistas ainda no Brasil. Isso. Como é que foi esse processo lá do Brasil, entre esses 3 meses da aprovação até a mudança? Você aplicou para algumas vagas, é isso? Eu me apliquei para algumas vagas, e na verdade, até voltando um pouco, Hideki, porque é uma das dicas que você deu aqui também no canal, não sei se eu posso citar, enfim, mas o que me ajudou muito também nesse processo, e eu acho que acelerou, né, esse processo de aplicação, de ser chamada para entrevista, foi ter um material bem preparado, né, um Uhum. resumê, a cover letter, porque aqui no mercado de trabalho americano, você precisa ter o seu currículo adaptado para o mercado americano. A nomenclatura das vagas, elas são diferentes, e até a hierarquia, por exemplo, eu descobri que o coordenador aqui nos Estados Unidos é uma posição de entrada. No Uhum. Brasil, o coordenador já é considerado uma mid-level, né? Já é um nível intermediário. E aqui não, o coordenador já é considerado uma posição de entrada com salários mais baixos. Então, Uhum. fez muita diferença para mim ter contratado uma empresa, né? Você já citou o nome dela aqui, não sei se eu posso falar, Pode falar, sem problema. que é a Thaís May, uma brasileira, né, que tem aí Sei, no sei. a carreira EWA. Na verdade, eu contratei o serviço dela, acho que começo do ano, final do ano passado, e me ajudou Uhum. muito, porque me ajudou a construir com clareza toda a minha história, porque quando você está muito tempo numa empresa, a gente esquece de muita coisa, você esquece de muita coisa que você fez, e a metodologia dela, e aí não tô falando que você tem que contratar ou não, mas para mim me ajudou, né, então tô falando da minha experiência, ela me ajudou a ter essa clareza, né, das minhas realizações, Uhum. adaptar a minha trajetória profissional para o mercado de trabalho
trabalho americano. E aí, com o resumê nesse formato e a cover letter você precisa fazer algumas adaptações ali, né, mais de acordo com a posição, mas me ajudou muito a acelerar esse processo. Então, Sem eu dúvida. fiz algumas aplicações ainda quando eu estava no Brasil, entrevistas por telefone, terríveis, não são fáceis, então por isso que eu falo, Não o são inglês realmente fáceis. ele é importante para quem quer buscar recolocação. E aí, assim, não deu certo, né? Não deu certo essas entrevistas que eu fiz ainda do Brasil, mas eu falei, bom, deixa isso daqui de stand-by, porque agora tem uma outra oportunidade surgindo e tava com fé que ia dar certo. E aí, quando eu vi que não deu certo, eu realmente comecei a me aplicar de forma bastante ativa aqui para vagas de entrada, para vagas intermediárias, e fui chamada para algumas entrevistas. Só para você ter uma ideia, no dia que o Milton ia passar, o furacão Milton, nesse dia eu fiz 3 entrevistas, uma por telefone, uma presencial e uma por chamada de vídeo. E aí, dessas 3 entrevistas, eu recebi a job offer das 3. Caramba! Das 3 entrevistas, assim, áreas diferentes, mas eu recebi a job offer das 3. Enfim, teve várias etapas, né? Mas 3 entrevistas foram feitas no mesmo dia, que foi no dia do furacão Milton. Então, você imagina a minha cabeça como é que não tava nesse dia. Então você mandou super bem nessas entrevistas, né? Eu me preparei, né? Eu acho que assim, não tem segredo, tem que se preparar, Aham, né? Então, aham, eu lembro que uma das entrevistas que foi por chamada de vídeo, eu fiquei 1 hora e 10 minutos com ela, Hideki. Todas as entendi. perguntas que você imaginar que tem lá no LinkedIn, do Tell Me About Yourself, de onde você se vê daqui 5 anos, todas essas perguntas que você vê nos vídeos aí de preparação de entrevista, ela me fez essas perguntas. E E eu tava você com elas na tinha já ponta da língua. treinado. Tava com elas na Ótimo. ponta da língua, tinha treinado, tinha pedido pro meu professor me ajudar, me corrigir. Então, não tem segredo, tem que se preparar mesmo. Enfim, na Não, hora sem H, dúvida. segurar o nervosismo e pedir a Deus ajuda ali com o inglês. Toda vez que eu trabalho com alguém aqui dando consultoria, alguma coisa, ou dentro do meu curso, quando eu vou revisar o currículo deles, 99% dos currículos de brasileiros que eu começo a revisar, na hora, assim, eu vejo assim, cara, isso aqui não funciona. Isso aqui não Uhum, funciona aqui, né? uhum. A forma como a gente escreve, nós brasileiros escrevemos os currículos e passamos os currículos no Brasil é muito diferente daqui, né? O Sim. foco que a gente dá para as coisas é diferente. Deixa eu dar um exemplo. No Brasil, acho que tem muito foco, assim, na graduação que você fez, qual o nome da faculdade, tal, tal, tal. Então, às vezes, em letras garrafais está ali, na primeira coisa em destaque, assim, sabe? Mas você pensa no contratador americano, ele olha, assim, isso aqui é da, sei lá, Uninove, e não é tirando nenhuma das faculdades, mas assim, essa aqui é a Uninove, essa aqui é da Federal. Para ele é a mesma coisa, sabe? Ele não entende. Então, assim, a Sim, gente dá aquele destaque enorme, assim, né? E o destaque tem que ser outro. Aqueles sim, focam muito, assim, quais resultados você trouxe, né? O que exato. você fez, enfim. O método E STAR, né? Você tem que contar ali uma situação, um resultado, enfim, é realmente o foco no resultado. E outra coisa são as palavras-chave, né? Existem palavra-chave, palavras-chave ali que elas vão te fazer passar pelo filtro do sem ATS dúvida, lá. Então, sem é dúvida. importante ter algumas palavras-chave da sua área de atuação para que você consiga passar por esse primeiro filtro, porque eu vejo muita gente falar assim, eu me apliquei para um monte de vaga e não fui chamada para nenhuma entrevista. É seu material. Então, você precisa É o corrigir seu material. material, porque seu material ainda não, se você não está sendo chamado para nenhuma entrevista, ele não está adequado ali ao formato, né, as palavras, pelo menos as palavras-chave para te fazer passar por esse primeiro filtro. É importante ter alguém que te ajude nisso, porque são mercados É, diferentes. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, uma grande diferença também é que eu acho que lá no Brasil, às vezes a gente monta o currículo e pensa assim, cara, esse é meu currículo, esse é o melhor que eu pude fazer, e é esse que você usa para todas as vagas. Aqui, cara, Isso. cada job off, cada né, job description que você tem, se você está Uhum. aplicando para vagas assim um pouco diferentes, né, que não sejam na mesma área e tal, às vezes as keywords vão ser diferentes, né? O que Diferente. está pedindo naquela vaga é diferente dessa outra, Uhum. e você precisa adaptar, né? Você precisa ser Sim. estratégico. Então, assim, tem muita diferença mesmo, e eu sinto que realmente a maioria dos imigrantes que vem para cá, no começo, eles não estão sabendo dessas diferenças, né? E eles aplicam, não conseguem ser chamados na entrevista. E aí, essa questão de entrevista, eu acho que, assim, como tudo na vida, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E realmente é ir lá, dar a cara a tapa mesmo e passar vergonha na primeira, na segunda, na quarta, se tá melhor, sabe? É um pouco isso mesmo. E foi importante para mim, por exemplo, fazer essas entrevistas no Brasil, porque eu queria entender que tipo de pergunta que eles faziam, né? E Sim, não só o tipo de pergunta, mas eu ficava muito preocupada. Gente, eu tô falando de mais, eu tô falando de menos, porque são culturas diferentes, né? Será que a maneira que eu tô me expressando, eu tô conseguindo realmente me vender profissionalmente
não para o padrão que eu estou acostumada, não para o padrão de mercado brasileiro, mas para o mercado americano, né? Então, era uma preocupação que eu tinha e que eu não sabia como dosar isso. Então, essas 2 primeiras entrevistas que eu fiz ainda do Brasil me ajudaram a me Uhum. preparar para o tipo de perguntas que eles fariam e também dosar um pouco a minha energia, a maneira como eu estava falando, a quantidade de informação que eu estava passando, né? O americano, ele é Sim. muito straightforward, né? Ele é muito direto, né? Então, assim, às É. vezes você fica falando demais, né? E até foi uma dica que meu professor deu. Ele falou, Marina, seja objetiva. Se ele sentir necessidade de mais informação, ele vai te perguntar. Então, Sim. assim, não fica falando muito, deixa, dá a resposta e espera, dá a resposta e espera. Então, tudo isso é durante o processo que você aprende, né? Não tem É. muito o que fazer. Sem dúvida, que legal. Olha, dicas muito boas, muito boas. Todo mundo que tá vindo para cá, EB2NW, eles têm essa preocupação, né, de como conseguir o primeiro emprego aqui, como entrar na área de atuação deles, como retornar a carreira, né, recomeçar a carreira num outro país. E sem dúvida essas dicas vão ajudar muito eles. Bacana, legal. Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.